Bom dia, turma 901. Hoje estaremos abordando o capítulo 9. Então, eu peço a todos que abram o livro na página 62. Nesses 3 últimos capítulos, destacamos a citologia, que é o estudo da célula. Primeiro enfatizamos a membrana plasmática, depois o citoplasma e agora iremos destacar o núcleo e suas funções. Nessa parte inicial, o capítulo A Abertura traz um exemplo de clonagem reprodutiva aplicada à conservação da biodiversidade. O intuito é mostrar a importância do núcleo, o qual carrega as informações genéticas de uma célula. Quando o livro aborda sobre clonagem, ele não está classificando como pontos bons ou ruins, e sim destacando que podem ocorrer, assim como ocorreu no experimento da Dolly, e assim como ocorre diversos estudos sobre célula-tronco. Aí envolve diversos aspectos, de análise crítica, que cada um tem o seu ponto de vista. O livro mostra que a clonagem não é um processo tão fácil e frequentemente utilizada, mas destaca a importância do núcleo, mostrando que ele carrega as informações necessárias para a formação de um novo indivíduo. Essas informações que são o DNA e o RNA, componentes que participam, da produção de proteínas e da transmissão de informações genéticas, isto é, informações hereditárias. Nesse primeiro tópico da página 64, componentes do núcleo, ele destaca, que os componentes do núcleo faz aquela classificação das células, que elas são classificadas em eucarióticas e procarióticas. Lembrando que as eucarióticas possuem núcleo delimitado por carioteca e as procarióticas não. Nela, o DNA fica em contato direto com o citoplasma, numa região denominada nucleoide. Já nessa segunda parte, DNA cromatina, ele quer destacar que os nucleossomos são unidades fundamentais da cromatina dos seres eucarióticos. Então, eles são partículas do DNA responsáveis pela compactação e transcrição e também por levar informações hereditárias. Já lendo aí esse tópico, diz assim, assim como os organismos, as células individualmente passam por diferentes estágios em seu ciclo de vida. De acordo com o estágio do ciclo celular no qual a célula se encontra, o complexo DNA mais as proteínas pode ser observado em diferentes formas. E aí o livro exemplifica que ocorre quando essas porções são um pouco mais condensadas, que é o que ocorre, o que eles chamam de cromatina. Agora, na página 65, a célula que está em processo de divisão, cada cromossomo condensado aparece como um par de bastões unidos em um determinado ponto, chamado centrômero. Essas duas metades cromossômicas, denominadas cromátides irmãs, elas são idênticas e surgem da duplicação do filamento cromossômico original, que ocorre na interfase, pouco antes da divisão celular iniciar. Essas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero, são denominados os cromossomos. E aqui, vale destacar aqui o cromossomo, e agora iremos comentar sobre a classificação de cada uma parte desse cromossomo.
Os cromossomos, né, essas partes de um cromossomo são separadas pelo centrômero, chamados de braços cromossômicos. E a relação de tamanho entre esses braços cromossômicos é determinada pela posição do centrômero, que permite classificar os cromossomos em 4 tipos, que são esses 4 tipos aqui. Então, é classificado em metacêntrico, quando possui o centrômero no meio, formando 2 braços de mesmo tamanho. Submetacêntricos, quando possui o centrômero um pouco deslocado na região mediana, formando 2 braços de tamanhos desiguais. É classificado como acrocêntricos, quando possui o centrômero bem próximo a uma das extremidades, formando um braço grande e outro pequeno, e é classificado como telocêntricos quando possui o centrômero em uma das suas extremidades, tendo apenas um braço. Agora, na página 66, já começa a falar sobre os cromossomos e os cariótipos. Durante o desenvolvimento embrionário, algumas células diferenciam-se em células germinativas, as quais serão responsáveis pela formação dos gametas, que são células especializadas na reprodução sexuada, enquanto as demais são denominadas de células somáticas. Aí ele já começa a enfatizar, diferenciar cada um desses tipos. Então, eu vou destacar que as células germinativas ou reprodutivas, que são haploides, e as diploides são somáticas, ou seja, estão relacionadas à produção dos tecidos. Agora, falando sobre as células diploides, elas são mais complexas, pois apresentam 2 conjuntos complexos de cromossomos, chamados de 2N. Esse tipo de célula se reproduz a partir da mitose, ou seja, quando ocorre a duplicação das células diploides, que são as células filhas. Essas novas células formam os cromossomos em pares e cada conjunto é chamado de homólogo, pois apresentam forma, tamanho e genes idênticos. As células diploides, elas estão presentes nos seres vivos e na maioria dos animais, podendo ser encontradas nas células somáticas, como aqueles existentes na pele, no sangue e nas células musculares. Agora, destacando as células haploides, elas são as que possuem apenas um conjunto de cromossomos, representados pela letra N. A reprodução dessas células haploides ocorre por meiose. É neste momento da divisão celular que as células diploides se dividem e formam as células haploides. Como exemplo de organismos haploides, podemos destacar a gameta, ou seja, os espermatozoides e os óvulos, tá bom? As células somáticas nos seres humanos, por exemplo, são 46 cromossomos nas células somáticas e germinativas, que formam os gônados, e 23 cromossomos nas gametas, que são células reprodutivas. Assim, nas células, com exceção dos gametas, apresentam 23 pares de cromossomos homólogos. Os cromossomos de cada par são idênticos na forma e nos tipos de genes que transportam. São responsáveis pela determinação das mesmas características. Agora, dos 23 pares de cromossomos homólogos, 22 pares são autossômicos. Isso quer dizer iguais em homens e mulheres. E há um par de cromossomos sexuais, que são diferentes, nos homens e nas mulheres. Nele, contém informações relacionadas à determinação do sexo masculino ou feminino. Tais cromossomos são representados pelas letras X e Y. Mulheres possuem 2 cromossomos X e homens
tem um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Essa explicação que eu acabei de mencionar está destacada aí, ó, em forma gráfica, aqui nessa página aqui 67. Nessa mesma página 67, né, ela fala sobre as alterações cromossômicas. Essas alterações pode ocorrer um erro na separação dos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas, que nesse caso terão cromossomos a mais ou a menos em relação ao padrão da nossa espécie. Cada um desses gametas seja fecundado, o zigoto formado terá alteração no número de cromossomos, levando ao aborto natural, ou se o zigoto for inviável, ou ao desenvolvimento de indivíduos com anomalias. E as alterações, né, cromossômicas, elas podem ser estruturais, conforme está destacado aqui, que ela pode ser na estrutura de acordo com a delação, a inversão, a translocação e a duplicação. E essas anomalias cromossômicas, elas também podem ser numéricas, onde que pode ocorrer tanto na mitose como na meiose, no pai ou na mãe. Pode ocorrer também algumas mudanças importantes no número de cromossomos, sendo essas classificadas em 2 grupos, né, que estão sendo destacados aqui em cima. Pode ocorrer na euploidias, que são alterações que se referem ao conteúdo genômico total do indivíduo, ou seja, todos os seus cromossomos são duplicados ou são triplicados. E pode ocorrer na eneuploidias, que já no caso há um aumento ou uma diminuição de um ou mais pares de cromossomos, mas não de todos, tá? Aí aqui o livro vem destacando alguns exemplos de características, né, que ocorrem em euploidias e aneuploidias, tá? Só que ele enfatiza sobre a síndrome de Down, né, na aneuploidia, que tá aqui embaixo e vai continuar no próximo slide, né? Então, a pessoa com síndrome de Down, ela apresenta o cromossomo 21 em triplicata, ou seja, em vez de um par, são 3 cromossomos. Aí, ó, aqui, ó, tá mostrando aqui nessa imagem. Então, ali no 21, tá vendo aqui, ó, são 3 cromossomos, são 3 pontinhos ali. E o livro também, na página 69, ele destaca também, ele enfatiza através de gráfico, pessoas com síndrome de Klinefelter, que são homens, então, ó, acontece apenas com homens, cujas células apresentam 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Essas pessoas são estéreis, têm testículos pouco desenvolvidos e apresentam algumas características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento de mamas. Também pode ocorrer que a estrutura é acima, né? Geralmente é acima da média, com pernas e braços desproporcionais. Eles são longos, tá? Então, ele tá enfatizando ali também, ó. Aí tá mostrando aqui, ó. Tem um Yzinho aqui, ó. Jogadinho aqui na situação, tá bom? Gente, basicamente eu enfatizei aí todos os tópicos, tá? Do livro, só que mostrando também o X. Então, tem um X aqui e um Y aqui, tá? E não era para acontecer isso. Então, eu destaquei os pontos principais desse capítulo 9, mas é necessário que vocês leiam o livro com atenção, o capítulo todo com atenção e desenvolvam os exercícios,
Qualquer dúvida, basta perguntar na plataforma. Vamos lembrar que estamos em vias, né, de chegada da semana de prova, então muita atenção, tá bom? Beijinho, tchau para todos.